Arena Brasil. Por que eu falei isso? Porque toda vez que tem Pamela Maranhão aqui no nosso Jornal do Piauí, os seguidores dela se agitam nas redes sociais. Exatamente. A turma do Flogão, né? Também. A Arena Brasil é importante para a audiência. A minha audiência no Instagram. Lança para o alto, como um foguete desse que está indo para o espaço daqui a pouco, a audiência da Pamela nas redes sociais. E Pamela, estamos falando hoje nós vamos trazer informações a respeito de várias competições, inclusive campeonato piauiense também, mas é daqui a pouco que eu vou explicar para você por que hoje é um dia decisivo para o futebol piauiense, né, Pamela? Exatamente. Antes vamos falar do Brasileirão, porque teve jogos ontem e tem jogo hoje, Pamela? É isso mesmo, né? Teve jogo ontem, Bahia e Palmeiras, os dois ficaram no empate sem gols, a equipe do Palmeiras que está bem na Libertadores, mas no Brasileiro a situação está complicada. Inclusive assisti, em Bahia saiu no prejuízo, porque era para ter ganho aquele jogo. Bahia jogou, mas muito melhor, o que me impressiona, porque o Palmeiras tem um time melhor no papel, né? Exatamente, mas dentro do Campeonato Brasileiro são 7 jogos sem vencer, né? Entre empates e derrotas, a sequência da equipe do Palmeiras não é boa, apesar de estar ali dentro do G4 da competição. E o time de Bragança Paulista? Conseguiu vencer aí a equipe do Atlético Goianiense, pulou ali para a 3ª colocação dentro da tabela. A equipe do Bragantino, Red Bull Bragantino, que está muito bem aí dentro da competição. Que tem um jogador piauiense, Arthur. Que é de Campo Maior, amigo do Demir Júnior. Jogava bola com ele, nosso Demir Júnior da Rádio Cidade Verde, que casou. Demir Júnior, os dribles que você pegou do Arthur estão custando caro para o seu Flamengo, hein? Abre o olho, Demir. Então, 1-0 Bragantino, Atlético Goianiense, que é um time que estava numa boa fase, né? Vencendo aí alguns jogos. Né? Sim, está mais ali na parte de baixo da tabela, mas está oscilando, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem. E hoje tem jogo? Hoje tem mais jogos, tá? Tem bola para rolar. Onde, Pamela? Vamos lá, hoje tem Fortaleza e Grêmio e Flamengo e Juventude, né? A equipe do Flamengo está ali na 2ª colocação, está dentro de uma boa fase, né, dentro da competição, está arrancando um pouquinho mais. E a equipe do Fortaleza que está tentando se recuperar da derrota para o Flamengo, né? Sim. Que foi uma derrota assim que do nada o jogo estava sem gols, do nada 3 gols. Foi uma coisa assim, piscou, muitos gols aconteceram. E praticamente acabou ali, não aconteceu mais nada no jogo. Não aconteceu mais nada, foi um apagão ali de uns 10 minutos no máximo, mas foi o suficiente para transformar em uma derrota por 3-0. Do outro lado, a equipe do Grêmio tentando descolar mais ali daquela parte de baixo ali dentro da tabela, né? O Grêmio que não está tão bem na competição. Para não dizer péssimo. Bom, e tem mais jogos acontecendo hoje? Mais jogos, temos aí Atlético Mineiro e Santos acontecendo às 19 horas, Corinthians e Fluminense, né? Atlético Mineiro e Santos. O Santos, a situação está complicada, né? Também está complicada. Está precisando descolar ali daquela parte de baixo ali, ficar mais distante. Já o Atlético? O Atlético está sobrando aí dentro da competição, né? Sobrando mesmo, acho 9 pontos de diferença para o líder, realmente muito bem dentro da competição, não está vendo ninguém nem pelo retrovisor. E Corinthians e Fluminense, que é o pessoal que está mais ali no meio da tabela, né? O Corinthians precisando vencer para poder chegar ali no G4. Bom, temos mais jogos ou não? Chape... Ih, coitada da Chape, hein? Aí é irreversível já essa situação, é mais questão de honra, essas últimas rodadas e conseguindo fazer bons jogos, aquela fase que o jogador joga não só pela camisa, mas pelo desempenho pessoal, quem sabe conseguir depois alguns contratos melhores, mas a situação realmente dentro da competição é irreversível, né? A equipe que deve estar disputando Série B no ano que vem. Chapecoense praticamente rebaixada, pega o Atlético Paranaense que está na final da Sul-Americana. A fase não é boa no Brasileiro, mas na Sul-Americana eles estão na final. Estão bem. Esse jogo aí a equipe do Atlético entra como franco favorita, né? Quem sabe acontece alguma coisa, mas realmente tem tudo para que a equipe do Atlético consiga mais uma vitória dentro da competição. E o outro jogo, Internacional e América Mineiro, vai estar acontecendo às 21 horas. Muito bem. Internacional de Porto Alegre enfrenta o América Mineiro. São jogos da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas decisão mesmo é no Campeonato Piauiense. Exatamente, Sub-17, Campeonato Piauiense Sub-17, categoria de base, movimentando aí essa categoria que não é, digamos assim, não tem tantos holofotes, mas é muito importante, principalmente no sentido de sequência, a longo prazo, para que a gente comece a falar mais desses atletas locais que começaram por aqui permaneçam, né? Sim. A gente sabe que aqui no estado do Piauí é uma categoria que vem começando a ser um pouco mais valorizada agora e hoje vai ter final entre Fluminense e River
River, que são as duas grandes forças dentro das categorias de base aqui no estado do Piauí, né? As duas equipes chegam na final com merecimento e são as duas equipes que aqui no estado fazem um trabalho de base muito consistente, né? Já tem alguns anos, tem pelo menos uns 5 anos, o River principalmente já tem bastante tempo que vem fazendo esse trabalho. Pela segunda vez se enfrentam em finais de campeonatos de base. Teve a final do Campeonato Piauiense Sub-20, em que a equipe do Fluminense foi campeã, e agora estão se enfrentando, vão se enfrentar, né, na final aí do Campeonato Sub-17. Sub-17. Aliás, os professores falaram com a gente, os professores. Isso mesmo. Vamos ver quem é que falou conosco aí, o treinador da equipe do Fluminense e do time do River também. Vamos acompanhar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, um jogo decidido nos detalhes. Sabemos o time que quer errar menos vai ganhar o jogo. Essa semana a gente tentou ver mais ou menos como a equipe do Rio suporta, né? Para a gente tentar surpreender eles amanhã na partida, tanto nós como eles, cada um conhece a sua equipe, ele conhece a nossa e nós conhecemos a deles. É um jogo mais ou menos decidido no detalhe, né? Decidido nos detalhes, está o treinador Binha falando a respeito do Fluminense, Pamela. É isso mesmo, né? O técnico da equipe do River também falou um pouquinho, o professor Isaías Paulista. Hoje vai ser uma grande batalha, né? Essa final, a gente sabe do poder das duas agremiações dentro do estado para fortalecer cada vez mais o futebol piauiense. Então, eu acredito no meu grupo, é um grupo que está treinando bastante forte. Para o jogo de hoje, a gente vai com um time bem compacto, um time que vai entrar para definir a partida dentro dos primeiros momentos, né? É onde a gente vai procurar tirar um resultado positivo no que a gente trabalhou durante a semana. Tá aí. Os dois estão cautelosos, hein, Pamela Maranhão? E não é para menos. Os times se conhecem tão bem que qualquer um pode ser vitorioso nessa decisão. É isso mesmo, né? A equipe do Fluminense fez uma campanha muito boa, a equipe do River também. Eles se enfrentaram na fase de grupos, mas a equipe do Fluminense levou a melhor, uma vitória por 4-2. O placar foi um pouquinho mais elástico, mas foi um jogo bastante complicado. Então, hoje os dois decidem a partir das 17 horas lá no Lindolfo Monteiro, mas volto a lembrar, o importante dentro da categoria de base é até porque serve como uma motivação para esses atletas. Há alguns anos atrás a gente não via esses atletas que estavam nas categorias de base daqui do estado do Piauí chegarem até grandes equipes ou até mesmo profissional dos seus clubes. Agora o cenário mudou. O próprio River e o Fluminense são exemplo disso. Eles são duas equipes que estão se montando para uma pré-copa e quando você chega lá, você encontra atletas das categorias de base que estão entre os profissionais. Então, com certeza, esses meninos hoje em dia estão bem mais motivados porque sabem que aquele esforço que está sendo feito agora dentro da categoria de base pode ter um retorno muito bom para eles a médio e longo prazo. Muito bem, Pamela Maranhão trazendo as informações do esporte para nós. Lembrando que esse jogo vai ter a cobertura da Cidade Verde, né? Da reportagem. E o Mardoni Valcalce já disse que ele é o cinegrafista. Exatamente. Ele e Herbert Henrique vão brilhar na Lindolfo Monteiro hoje à tarde. Muito bem. E amanhã com imagens lá no Cidade Verde Esportes. Exatamente. Pamela, obrigado pela participação aqui com a gente, tá bom? De nada, eu que Como agradeço. estava São Luís? Tá ótima. Ensolarada. Você esteve lá? Estive nos Lençóis Maranhenses, passear, conhecer um pouco. Se você não viu Pamela em São Luís, está no Instagram da Pamela Maranhão. Você pode acessar lá. Alô, seguidores! Pamela Maranhão aqui no nosso Arena Brasil. Obrigado, Pamela. De nada. Esse foi o nosso Arena Brasil. Arena Brasil.